vamos só fazer um relaxamento. Vai fechando os olhos, respirando profundamente algumas vezes. Veja como o seu corpo está, se você quer um pouco mais de conforto, ou se você precisa ajustar alguma coisa para se sentir mais estável. E a gente só vai respirar profundamente por algumas vezes. Sente também tudo aberto, o abdômen, o peito. Quando você estiver inspirando, sente o ar entrando, né, com delicadeza, com gentileza, abrindo espaço. E quando você estiver expirando, sente o ar também saindo com essa mesma delicadeza, com essa mesma gentileza, levando embora aquilo que não é necessário mais, que você já cumpriu sua função e agora você pode liberar. Nesse movimento, vai sentindo o seu corpo e os músculos do seu corpo relaxando também. A gente pode começar, ao contrário, né, do que a gente normalmente faz, a gente pode começar pelo topo da cabeça. E aí a gente vai fazendo esse escaneamento, a gente vai tendo a intenção de perceber todas as partes do seu corpo que precisam desse relaxamento, que precisam de quase como se estivesse dissolvendo aquilo que está congelado, que está empedrado, sabe? Agora, mais de uma forma harmoniosa, saudável. Então, a gente vai prestando atenção no topo da cabeça e vai descendo essa atenção. E você pode sentir que é como se você estivesse mesmo jogando uma água, lavando o seu corpo. Então, pode ser uma água quentinha, se você quiser, pode ser uma água mais fresca, pode ter um brilho, uma cor, ou pode ser essa intenção mesmo, né? Então, vai passando pela sua cabeça, pela testa, vai soltando todos os músculos do rosto, os olhos relaxando, as orelhas, a bochecha, o espaço atrás das orelhas, o próprio cérebro. Sente a língua soltando dentro da boca, o maxilar relaxando, o pescoço, a nuca, vai descendo pelo trapézio até chegar nos ombros, vai relaxando essa parte que geralmente a gente tensiona, então vai relaxando os músculos dos ombros, dessa parte de cima das costas, do peito. Conforme você for descendo, vai sentindo também os braços. Então, você vai descendo de uma vez só. O tronco e os braços. Você vai sentindo os braços, os cotovelos. Ao mesmo tempo, você vai sentir ali, relaxar os órgãos internos. O pulmão, coração,
as costelas, os músculos, agora passando pelo estômago, pelos órgãos internos do aparelho digestório, o abdômen, e ao mesmo tempo os braços até chegar nas mãos. E vai sentindo também o ventre e a coluna, tudo soltando, tudo relaxando, tudo aliviando. E essa água passando por você, levando tudo que você não precisa mais, o que não serve mais, levando em direção ao chão. Você vai agora percebendo a pelve, o assoalho pélvico, o quadril. Sente os músculos também, agora da coxa, os ossos, os joelhos, a canela, a batata da perna, todos esses músculos relaxando, soltando. E aí você vai chegando nos tornozelos, calcanhar, peito do pé, sola do pé, os dedos. E você vai sentindo agora como se você estivesse mesmo tomando um banho de luz. E vai deixando escoar para a terra, vai devolvendo para a terra aquilo que pode ser agora liberado e reciclado pela própria terra. Transformado. E com certeza tem coisas que você nem sabe, que estão talvez inconscientes aí, que estão aí dentro e que você não precisa mais. Então tem essa intenção de realmente entregar para a terra aquilo que você já está pronta, mesmo que você nem saiba o que é. E sinta agora essa energia indo em direção ao centro da Terra. Você pode até ter essa intenção de visualizar, sentir, perceber, imaginar o magma da Terra quente, transformando tudo, transformando essa energia, transmutando. E agora essa energia limpa agora, neutra, pode ir subindo, passando pela terra novamente, pela água, pelos lençóis freáticos. E você vai sentindo essa energia agora com muito espaço, entrando pelos seus pés novamente. E nesse momento, você pode perceber novamente se tem uma cor, se tem algum brilho, se tem talvez até um aroma, uma sensação, mas essa energia, ela é livre. Então, você vai sentindo agora essa energia entrando pelos seus pés, e agora preenchendo todo o seu corpo, de baixo para cima. Você vai sentindo novamente, agora,
estabilidade mais sutil, mais aberta, mais espaçosa, preenchendo você, até chegar no topo da sua cabeça novamente. E agora você vai prestar atenção nas batidas do seu coração. Você pode até colocar suas mãos no peito, ou então na garganta, para sentir melhor. Sente esse ritmo do seu coração. E aos poucos vai abrindo o seu coração. Sente esse espaço. Você precisa permitir que isso aconteça. Merecimento tem a ver com permissão. Então, agora mais abertas, a gente pode dar início ao nosso círculo de hoje. Prontas e preparadas para receber a energia que pode vir das palavras da autora e pode acessar a sabedoria que já existe dentro de cada um de nós. Agradecendo essa oportunidade da gente estar junto aqui. Você pode ir mexendo as mãos, voltando aqui para a cadeira onde você está. E abrindo os olhos. Vanessa chegou agora, deve estar dirigindo. Então, tudo bem se não conseguir responder. Tô chegando, Jô. Bom, bom, então vamos lá. Então, a gente parou. Todo mundo bem? Tranquilo? A gente parou no capítulo 5, né? A gente vai começar com o capítulo 5. A gente parou na página 85. Então, vou começar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Vamos lá. Capítulo 5. Estar plenamente atento ao que é. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Jon Kabat-Zinn, Wherever you go, there you are. O terceiro ingrediente-chave da autocompaixão é a atenção plena. Essa atenção se refere a uma visão clara e sem julgamento, que aceita o que está ocorrendo no momento presente. Em outras palavras, trata-se de um enfrentamento da realidade. A ideia é que precisamos ver as coisas tal como são, nem mais, nem menos, a fim de responder à situação daquele momento da forma mais compassiva e, portanto, eficaz. Parar para observar momentos de sofrimento. Ao nos darmos compaixão, primeiro temos que reconhecer nossos sofrimentos. Não se pode curar o que não se pode sentir. Como mencionado anteriormente, muitas vezes não conseguimos reconhecer os sentimentos de culpa, os defeitos, a tristeza, a solidão, etc., como sofrimentos que podem ser respondidos com compaixão. Quando você se olha no espelho e se acha muito baixo, ou com um nariz muito grande, imediatamente diz a si mesmo que esse sentimento é de inadequação, que esse sentimento de inadequação é doloroso e merecedor de um cuidado gentil e carinhoso?
Quando o seu chefe o chama para a sala dele e diz que seu desempenho no trabalho está abaixo da média da equipe, o seu primeiro instinto é de se confortar por estar passando por uma experiência tão difícil? Provavelmente não. Certamente dói quando não atingimos nossos ideais, mas a nossa mente tende a se concentrar no próprio fracasso e não na dor causada pela falha. Essa é a diferença fundamental. Quando identificamos em nós mesmos algo que não gostamos, nossa atenção tende a se tornar completamente absorvida por essa falha. Nesse momento, não temos a perspectiva necessária para reconhecer o sofrimento causado pelos nossos sentimentos de imperfeição e muito menos para tratar essas falhas com compaixão. E não ignoramos apenas a dor da inadequação pessoal. Somos surpreendentemente agressivos conosco quando as circunstâncias gerais de nossa vida dão errado, mesmo que não seja por culpa nossa. Suponhamos que sua mãe fique gravemente doente e alguém bata no seu carro. A maioria das pessoas, mesmo não se culpando pela circunstância no momento, liga imediatamente o modo resolução de problemas em situações como essa. Não, estamos propensos a gastar uma enorme quantidade de tempo e energia lidando com a crise, fazendo consultas médicas, ligando para as companhias de seguros e assim por diante. Apesar de tudo isso ser extremamente necessário, também é importante reconhecer que experiências assim nos consomem emocionalmente. Precisamos parar, tomar fôlego e reconhecer que estamos num momento difícil. Mas ainda é fundamental entender que a nossa dor é merecedora de um cuidado gentil e carinhoso. Caso contrário, nosso sofrimento segue sem assistência e o estresse e a preocupação só crescem. Corremos o risco de ficarmos esgotados, exaustos, devastados, porque estamos gastando toda a nossa energia tentando corrigir problemas externos sem nos tratarmos internamente. O hábito de ignorar a dor não é surpreendente, uma vez que somos fisiologicamente programados para evitá-la. A dor sinaliza que algo está errado, provocando a resposta de luta ou de fuga. É como se o corpo gritasse em aviso: problema, fuja, perigo. Imagine se não houvesse um mecanismo capaz de sinalizar algo tão básico como dedo preso na porta do carro. Abra a porta e tire o dedo imediatamente. Por causa da nossa tendência inata a nos afastarmos do sofrimento, pode ser extremamente difícil encararmos e acolhermos a nossa dor tal como ela é. É por isso que tantas pessoas se fecham para suas emoções. É a coisa mais natural a se fazer. Jacob era uma dessas pessoas fechadas. Evitava o conflito e rapidamente apaziguava qualquer um que demonstrasse o menor sinal de ter ficado chateado. Simplesmente não queria lidar com intensidades emocionais. Era um bom homem, mas não estava disposto a enfrentar a dor de seu passado. Sua mãe era uma atriz de televisão bem conhecida, que levou muito a sério sua carreira. Porém, muitas vezes deixava o filho nas mãos de babás enquanto trabalhava nas gravações. Em seu inconsciente, Jacob se ressentia profundamente de todo o tempo que sua mãe passou longe dele, priorizando a carreira. Entretanto, ele não permitia que seus sentimentos de raiva aflorassem, porque tinha medo de começar a odiar a sua mãe, destruindo os sentimentos de amor e conexão que nutria por ela. Então, basicamente, ele suprimiu sua raiva. Alguns anos atrás, Jacob entrou em depressão e começou a terapia. Seu terapeuta o ajudou a perceber que sua doença resultava em parte dos poços profundos de raiva que armazenava e o esforço que fazia para reprimir seu sentimento. Era preciso entrar em contato com suas verdadeiras emoções. Contudo, quando Jacobs finalmente enfrentou sua ira, em vez de trancá-la em sua consciência,
A raiva tomou conta dele e ganhou a potência e a ameaça de um rifle certeiro. Jacob mergulhou em sua fúria com tanta força que ficava extremamente irritado quando pensava na forma horrível que sua mãe o havia tratado. Começou a vê-la como um monstro narcisista de Norma Desmond, em Crepúsculo dos Deuses. Em suma, ficou histérico e não consciente. Infelizmente, é comum que aconteça o extremo oposto no balanço do pêndulo quando as pessoas começam a trabalhar com emoções difíceis. Alguém quer falar alguma coisa até agora? Eu só queria tirar uma dúvida. Eu tinha notado aqui que você tinha parado na página 75. Jesus! Não sei se todo Mulher, mundo... é isso mesmo. Meu Ah, Deus! tá. Porque eu falei, ó, ela não acabou o capítulo, não. Eu pensei, será que eu faltei? Aí eu fui lá no grupo ver se eu tinha faltado, que eu também... Olha, não sei o que aconteceu. Estava Não aqui foi? o marcador de página, eu falei, tá aqui, ué. Mas foi na 75, né? Foi, A exatamente. ilusão da perfeição, né? Isso. Ah, então tá. É porque Gente, eu até anotei a data de hoje aqui, eu falei, não é possível que eu tenha feito isso. e eu marquei também. Tá aqui, 5 de julho. Só que É, não sei o que aconteceu. Acho que eu marquei coloquei o marca-página e nem vi. Tá, então vou voltar lá para a página 75, tá? Vamos lá. Bom, mas também nada é por acaso, né? Vamos lá. não, Obrigada de ter avisado. Então vamos lá. A ilusão da perfeição. Com muita frequência, a nossa mente nos leva a pensar mais ainda que devemos, ser diferentes do que somos. Ninguém gosta de sentir que falhou, mas para alguns, a imperfeição é muito mais difícil de suportar. O perfeccionismo é definido como a necessidade compulsiva de alcançar e realizar seus objetivos sem tolerância para situações em que não é possível atingir os próprios ideais. Os perfeccionistas sofrem enorme estresse e ansiedade para fazer as coisas exatamente certas e sentem-se arrasados quando não têm sucesso. Suas altas expectativas são irreais e levam a inevitáveis decepções. Quando a realidade é vista em preto e branco, ou sou perfeito ou sou inútil, o estado de insatisfação consigo mesmo é constante. Tom, por exemplo, é um escritor que consegue viver de seus livros de romance, de ficção histórica, mas nunca escreveu nenhum grande sucesso. Embora fosse capaz de pagar suas despesas com os royalties, nada fácil para um escritor, ele ainda não estava satisfeito, porque não tinha escrito um best-seller nacional. Então, finalmente, Tom teve sua grande chance. O New York Times fez um comentário brilhante sobre seu último romance, e pouco tempo depois ele foi convidado para entrevistas em várias estações de rádio e TV. As vendas de seu livro começaram a decolar, e não demorou muito para que ele começasse a imaginar as palavras romance número 1 da lista de best-sellers, escritas na capa de sua edição de bolso. Embora tenha havido uma alta nas vendas, e o livro de fato tenha entrado na lista dos mais vendidos, posição 23, Tom ainda não estava feliz. Ele só conseguia pensar no fato de que as vendas de seu livro não foram as maiores. Ele não era o número 1, não estava nem mesmo entre os 10 primeiros. Ironicamente, Tom ficou mais deprimido quando suas vendas subiram porque se aproximou da possibilidade de ser o melhor, entre aspas, agora firmemente enraizada em sua mente. Seu livro simplesmente não era bom o bastante e Tom acabou se sentindo um fracasso, mesmo sendo, na verdade, um sucesso genuíno.
A sua história mostra a natureza insidiosa do perfeccionismo e o sofrimento que, muito frequentemente, tal comportamento provoca. O perfeccionismo tem um lado positivo? Sim, tem a ver com a determinação de fazer o seu melhor. Esforçar-se para alcançar padrões elevados pode vir a ser uma característica produtiva e saudável. Mas quando todo o seu senso de autoestima é baseado em ser produtivo e bem-sucedido, o fracasso simplesmente não é permitido. Nesse caso, o esforço para alcançar a perfeição torna-se tirânico e contraproducente. Uma pesquisa indica que os perfeccionistas têm um maior risco para distúrbios alimentares, ansiedade, depressão e toda uma série de outros problemas psicológicos. Se fôssemos perfeitos, não seríamos humanos. Seríamos a Barbie e o Ken, figuras de plástico que parecem boas, mas não têm vida, são como pedras. A vida humana, o calor, a respiração, está sempre desdobrando maravilhas, e não é um estado estático de mesmice impecável. Estar vivo envolve luta e desespero, assim como alegria e glória. Exigir a perfeição é virar as costas à vida real, a toda a gama de possibilidades de experiência humana. E a perfeição é chata. Uma personagem muito popular no YouTube, Kelly, uma adolescente protagonizada pelo comediante Liam Kyle Sullivan, captura esse sentimento perfeitamente quando diz com uma voz de adolescente normalmente aborrecida: eu já fui até o céu, mas depois de 5 minutos já estava falando, ok, vamos embora. Não é verdade? Será que você realmente quer habitar um mundo onde tudo e todos são absolutamente perfeitos? É precisamente por causa do indesejado e inesperado que a nossa vida é intrigante e interessante. A imperfeição também torna possíveis o crescimento e a aprendizagem. Goste ou não, a principal forma de aprender é caindo, assim como fizemos para aprender a andar. Nossos pais podem dizer 1 milhão de vezes para não tocarmos no fogão quente, mas é só depois de realmente nos queimarmos que entendemos o porquê dessa proibição. As oportunidades de aprendizagem oferecidas pela falha podem, de fato, nos ajudar a alcançar nossos sonhos. Nas palavras do dono do restaurante, Wolfgang Puck, eu aprendi mais com o restaurante que não deu certo do que com todos os que foram um sucesso. Sim, o fracasso é frustrante, mas também é temporário, e no devido tempo leva à sabedoria. Podemos pensar no fracasso como parte do aprendizado de vida. Se fôssemos perfeitos e tivéssemos todas as respostas, não queríamos começar a fazer perguntas e não seríamos capazes de descobrir novidades. Peraí, perdi meu fone. Queria anotar alguma coisa que eu perdi agora aqui. Deixa eu fazer assim. Continuar, tá? Interconectividade. Deixa eu só tomar uma água, gente, que parece que tá seco aqui hoje. Vamos lá. Quando julgamos a nós mesmos por nossas insuficiências, normalmente aceitamos que, de fato, uma entidade separada e claramente delimitada, chamada eu, responsável por nossas falhas, que há de fato, né? Errado.
Mas isso é verdadeiro? Quem somos, como pensamos e o que fazemos é inextricavelmente entrelaçado com outras pessoas e eventos, o que torna a atribuição de culpa bastante ambígua. Suponhamos que você tenha um problema com a raiva e costume se criticar por isso. Quais são as causas e condições que o levaram a ficar tão zangado? Talvez a genética inata desempenhe seu papel. Mas, e se você escolhesse seus genes antes de entrar nesse mundo? Sua composição genética deriva de fatores completamente fora de seu controle. Ou talvez você tenha crescido em um lar cheio de conflito, onde os gritos e a raiva eram a única maneira de se comunicar. Você escolheu que sua família fosse assim? Se examinarmos de perto as nossas falhas pessoais, fica claro que elas não estão lá por opção. Normalmente, as circunstâncias externas conspiraram para formar nossos padrões particulares sem a nossa ingerência. Se você tivesse controle sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos ruins, não os manteria. Você já teria descartado todo o seu lado obscuro, suas neuroses e suas ansiedades, e se tornaria um raio de sol calmo e confiante. É claro que não temos controle completo sobre nossas ações. Se tivéssemos, só agiríamos de forma socialmente aprovada. Então, por que você se julga tão duramente pelo seu jeito de ser? Somos a expressão da combinação de milhões de circunstâncias anteriores que se reúnem para nos moldar. Nosso contexto econômico e social, nossas ações e conversas passadas, nossa cultura, nossa história familiar, nossa genética, tudo isso teve um papel profundo na criação das pessoas que somos hoje. O mestre Zen Thich acho que a gente falou dele também na segunda-feira, né? Do Thich Nhat Hanh, chama de interser. Gente do céu, a gente falou dele, né? Na segunda. Que interessante, falou exatamente sobre isso, sobre o interser. No final tá no final, né, do Jornada da Heroína. Então, vamos lá. Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nessa folha de papel. Sem a nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem aqui é fundamental para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar. Logo, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Gente, não é possível, até a situação é a mesma? Espera aí que eu vou ter que ver isso, que agora eu fiquei assoberbada. Espera aí que eu vou achar aqui. Arrumei meus livros, tudo agora, tá tudo fora de ordem, eu já não... Quer dizer, agora tá na ordem, né? Estava bagunçado antes. Gente, é isso mesmo, ó. Vou ler o que ela fala aqui nesse livro, tá? De novo aqui, ó. Professor budista vietnamita Thich Nhat Hanh ensina que não pode haver dualidade, nenhum eu separado. Estamos todos interconectados, nós intersomos. E para interser com algo ou para ser um com alguma coisa, precisamos entendê-la, devemos entrar nela. Não podemos ficar do lado de fora e apenas observá-la. Aí a citação dele. Não se pode simplesmente ficar sozinho. Você tem que interser com todas as outras coisas. Essa folha de papel é porque todo o resto é. Se você olhar para essa folha de papel, verá claramente que há uma nuvem flutuando nela. Sem nuvem, não pode haver chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se a nuvem não estivesse aqui, a folha de papel também não poderia estar. Portanto, podemos dizer que a nuvem e o papel se intersão. A forma está vazia de um eu separado,
mas está repleta de tudo o que há no cosmos. Gente! Que da Qual hora! a página que está aí do livro? Da jornada? É, Ai, peraí. procurando. É a página... Eu até grifei, ainda bem, né, que eu grifei. 191. É o primeiro parágrafo. Nossa! Eu grifei também. Então, vamos lá. Tá, agora eu perdi aqui. Ah, que lindo. Muitas pessoas têm medo de reconhecer a sua interligação essencial, pois isso significa que devem admitir não ter controle completo sobre a forma como pensam e agem. Isso faz com que se sintam impotentes. No entanto, estar no controle é apenas uma ilusão. É uma ilusão muito prejudicial, porque incentiva o auto-julgamento e a culpa. Na realidade, não faz sentido nos culparmos duramente, assim como não faz sentido culpar um furacão pelo estrago que ocasiona. Apesar de darmos nomes aos furacões, como Katrina ou Rita, um furacão não é uma unidade autossuficiente. Um furacão é apenas um fenômeno em constante e permanente mudança, decorrente de um conjunto particular de pressão interagindo com as condições do ar, a temperatura do solo, a umidade, o vento e assim por diante. O mesmo se aplica a nós. Também não somos unidades autossuficientes. Como os padrões climáticos, também somos um fenômeno em constante e permanente mudança, decorrentes de determinado conjunto de condições que interagem. Sem comida, água, ar e abrigo, estaríamos mortos. Sem os nossos genes, nossa família, nossos amigos, nossa história social e cultural, não agiríamos ou sentiríamos da mesma maneira. Quando reconhecemos que somos o produto de inúmeros fatores com os quais normalmente não nos identificamos, não precisamos interpretar nossos erros como problemas exclusivamente pessoais. Quando reconhecemos a intrincada teia de causas e condições em que estamos todos embarcados, conseguimos ser menos críticos conosco e com os outros. A compreensão profunda do interser nos permite ter compaixão pelo fato de que estamos fazendo o melhor que podemos, devido à forma como a vida nos tratou. A palavra mas é muito usada nesse momento. O que há de errado com o julgamento? Nós não precisamos da nossa capacidade de julgamento para diferenciar o certo e o errado? Não precisamos dela para assumir a responsabilidade pessoal pelos nossos erros? É útil estabelecer aqui uma distinção entre o julgamento e a sabedoria discriminativa. Peraí, gente. A sabedoria discriminativa reconhece quando as coisas são prejudiciais ou injustas, mas reconhece primeiramente as causas e condições que levam a situações de dano ou injustiça. Quando malfeitores são tratados com compaixão, em vez de com condenação dura, os ciclos de conflito e sofrimento podem ser quebrados. Imagine ouvir uma história sobre um jovem que rouba um banco e atira no braço de um caixa que tentava pedir ajuda. Primeiramente, você pode fazer um julgamento implacável a respeito do rapaz. Ele é um monstro e deve ser trancado na prisão por toda a eternidade. Fim de história. Mas então, você conhece mais a fundo o criminoso e sua história. Seus pais eram viciados em drogas, ele ficou nas ruas por 11 anos em um bairro onde teve que lutar e roubar para sobreviver.
Tentou conseguir um emprego e se comportar, mas era sempre demitido porque não sabia ler nem escrever corretamente e finalmente entrou no crime. Sua atitude de linha dura em relação ao infrator pode começar a amolecer. Você pode, inclusive, vir a ter compaixão por ele. Essa compaixão não significa absolvê-lo da responsabilidade por seus crimes ou concordar com o que ele fez. Você ainda pode pensar que ele precisa ir para a prisão para garantir a segurança da sociedade, mas uma compreensão mais profunda das condições que levaram o criminoso a agir dessa forma manteria o respeito pela sua humanidade no processo. Talvez com ajuda e incentivo diretos, em um novo conjunto de condições, ele possa mudar. Essa é a diferença entre a sabedoria discriminativa e o julgamento. O julgamento separa as pessoas ruins das pessoas boas e tenta captar a sua natureza essencial com rótulos simplistas. A sabedoria discriminativa reconhece a complexidade e a ambiguidade. Reconhece a forma como a vida pode se desenrolar e acarretar algo ruim, mas também permite a possibilidade de criar um novo conjunto de circunstâncias no qual as coisas possam ser diferentes. Jesus disse a famosa frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ao morrer na cruz, disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A mensagem era clara: precisamos ter compreensão e compaixão, mesmo pelos piores malfeitores, e também por nós mesmos. Queria ouvir um pouco vocês agora. Tem alguma coisa que mexe mais aí, que ressoa? A parte que eu estava tentando achar aqui é bem no início que a gente leu, falando sobre o perfeccionismo. Suas altas expectativas são irreais e levam a inevitáveis decepções. E aí é interessante, né? Porque se a gente se vê nessa situação, todas as vezes que a gente se cobra, assim, por coisas que a gente acha que a gente tem que conseguir fazer, a gente precisa parar um pouco e ver isso daqui. Será que é tão real? Essas expectativas são reais? Isso que eu estou me cobrando é possível mesmo? Ou mais ainda, eu posso? É possível para mim? E eu gosto muito do que ela fala no início do livro, né? Sobre essa ideia que todo mundo tem de que é melhor do que o que realmente é. A gente é bem doido, né? Porque a gente tem essa parte que fala assim, nossa, eu sou péssimo, horrível, nossa, não sei fazer nada. E do outro lado fala assim, não, gente, sou eu, né? Eu vou conseguir, eu tenho que fazer, eu sei fazer isso, né? Eu sou melhor do que a média. Gosto bastante dessa visão que ela traz. E aí, logo em seguida, né, falando aliás, enquanto ela está falando do perfeccionismo, ela fala desse julgamento absurdo, né? Como a gente se culpa, assim, quando a gente não consegue fazer as coisas. E aí eu acho que essa frase tem tudo, né? Suas altas expectativas são reais e levam a inevitáveis decepções. Então, esse perfeccionismo exagerado, né, naturalmente vai nos frustrar.
Então é meio... Quando você percebe que isso é óbvio, que nem tudo vai dar certo, que muitas coisas você não vai conseguir fazer, porque talvez nem era mesmo para fazer, né? Eu acho também que muitas vezes as pessoas elas se diminuem um pouco, assim, para receber um elogio do outro. É tipo assim, eu não sei fazer isso bem, eu não sou boa nisso, para ouvir do outro, não, você é ótima nisso, você, você se supera e tal. Eu acho que é uma forma de ser reconhecida, sabe? Eu vejo isso muito nas pessoas, assim, de se julgarem aquém do que elas são para receberem um retorno, assim, de não, para se valorizarem, entendeu? Uhum. Mas você vê isso em pessoas que são perfeccionistas? É, sim. Até em mim eu vejo, às vezes, me fazer, às vezes até eu me pego fazendo isso, né? Quando eu, assim, inconscientemente eu faço isso, né? Às vezes alguém faz um elogio para mim, por exemplo, ai, que roupa bonita, que isso aqui. Eu falo, nossa, é tão velha essa roupa, nossa, não sei o quê. Parece assim que a gente nunca quer estar naquele padrão, né? Assim, não sei, que a gente quer sempre se sentir um pouco aquém daquilo, para se alguém elogiar, ser uma forma de se auto-valorizar, né? Uhum. Sim. E eu acho que isso são as pessoas perfeccionistas, assim, que precisam estar sempre com esse estímulo, né? Tá sempre falando que. Assim, o perfeccionista, eu me considero perfeccionista, é aquela pessoa que nunca acha que está pronta, né? Nunca acha que o que ela está fazendo que sempre pode fazer melhor, né? Um pouco assim. Ela até fala agora também, não vou lembrar exatamente onde que está, mas essa diferença, né? Que o perfeccionismo, de alguma forma, pode ser alguma coisa assim, para eu melhorar, para eu talvez ter um pouco mais de determinação, ou até uma disciplina, né? Mas o problema é quando isso está exagerado, né? Quando a gente não aceita nada, nada menos do que o perfeito. Uhum. Isso acaba travando, né, a pessoa, né? Né? Não é? Aquela coisa, não pode falhar nunca, né? Não pode fazer nada errado nunca. É, E aí, trazendo o julgamento, né? Então, é julgamento. natural que você fique o tempo inteiro se controlando. Quando que você vai ser espontânea? Quando que você vai ser você mesma? Se você fica o tempo inteiro querendo atingir um ideal, né? E aí ela fala da interconectividade. A gente começa a se culpar, se culpar, se culpar. Mas você é só você? Você é O só todo, né? tá sozinha? Eu contra o mundo, né? O mundo é uma coisa e eu tô totalmente separada. Então tem essa noção, né, de que é o do interser, né? Mas por exemplo, a água que eu tô tomando agora, quantas pessoas precisaram existir e fazer coisas para que eu pudesse ter esse copo de água na minha mão, né? Então, não é água, eu comprei, eu, com o meu trabalho e paguei. Não, tem um monte de coisa que teve que acontecer. Então, é interessante, né? Até quando a gente se culpa desde das pequenas coisas até as maiores coisas. Não sou só eu, e também não é só o outro. Está tudo interconectado. Muito bom. Essa sabedoria discriminativa, ela tem no budismo o nome de Amitabha. É
É um conceito, assim, de que Buda, vamos dizer, eu não sou expert, né? Mas é assim, é que eu estou estudando. Aí são 5 sabedorias que o Buda vai se, entre aspas, não é que vai se dividir, mas ele vai, as coisas vão acontecendo e ele vai manifestando essas sabedorias para conseguir lidar, né? E aí uma delas é a Amitabha, ou Amitabha, é o Buda Amitabha, que é essa sabedoria discriminativa. Bem legal. Eu tinha mandado lá no Clube do Fluxo no mês passado uma sabedoria que era falando da transcendência, mas outro desses manifestações, né, de Buda. Vamos continuar? Vamos lá. Nossa, 8h30 já, credo. Vamos lá. Exercício 1. Deixando de lado nossas autodefinições e identificando nossa interconectividade. Pense em uma característica sua que condena e, ao mesmo tempo, considera uma parte importante da sua autodefinição. Por exemplo, você pode pensar em si mesmo como uma pessoa tímida, preguiçosa, irritada ou assim por diante. Pergunte-se o seguinte: vamos pensar, qual é uma característica que você não gosta, mas você acha que realmente você é? Pensaram? Vou ler aqui. Quantas vezes você exibe esse traço? A maior parte do tempo, às vezes, apenas ocasionalmente? Quem é você quando esse traço não está evidente? Você ainda é você? Existem circunstâncias particulares que parecem apagar esse defeito ou outras em que ele não se faz evidente? Será que essa característica realmente o define ou são necessárias circunstâncias particulares para que o traço fique aparente? Quais são as várias causas e condições, experiências familiares da infância, genética, pressões da vida e etc., que o levaram a ter essa característica? Se essas forças de fora foram parcialmente responsáveis, é possível pensar nesse traço da sua identidade como um reflexo do seu eu interior? Você opta por essa característica e escolhe se deve ou não exibi-la? Não? Então, por que você está se julgando? O que acontece quando você reformula a sua autodescrição para redefinir esse traço? Por exemplo, ao invés de dizer, eu sou uma pessoa com raiva, você disser, às vezes, em certas circunstâncias, eu fico com raiva. Não se identificar tão fortemente com essa característica muda alguma coisa? Você sente mais espaço, liberdade e paz de espírito? Eu vou dizer o que acontece comigo. Quando eu consigo, em primeiro lugar, afirmar que eu tenho essa característica, porque às vezes a gente tem essa característica e a gente fica fugindo dela. Eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, então eu não me permito ser assim, eu quero ser diferente, e invariavelmente vai ter momentos em que eu vou, né, manifestar essa característica e vou ficar péssima, né? Então, acho que em primeiro lugar eu eu assumo, né, que tenho essa característica, mas ao mesmo tempo, para mim, quando eu assumi, né, essa característica, me deu uma liberdade, sabe? Tá tudo bem, então, se eu manifestar em algum momento, né? Então dá um alívio. E aí, essa parte que ela fala,
se você não se identificar tão fortemente com essa característica, muda alguma coisa? Para mim mudou muito, porque eu não queria me identificar falando, eu sou assim, eu não quero ser, então eu já estou me identificando, né? Então, quando eu penso nisso, né, eu não sou isso. Sim, em alguns momentos isso acaba se manifestando, mas agora eu posso até ter mais percepção quando acontece, o que estava acontecendo antes. Você tem tudo isso que ela perguntou, né? Você tem algum momento específico, algum gatilho, né? Numa situação anterior que faz isso se manifestar, fica mais fácil, né? E aí ela fala, você sente mais espaço, liberdade, paz de espírito? Vocês conseguiram achar uma característica? Como foi? Vocês conseguiram fazer ou não? Pensar nas perguntas? Entendeu? Vamos lá. Estamos todos sujeitos às limitações humanas. Cada um de nós está em situação idêntica. O escritor britânico Jerome K. Jerome escreveu certa vez: é nas nossas faltas e fracassos e não nas virtudes que nos aproximamos uns dos outros e encontramos a empatia. É nas nossas loucuras que somos um. Reconhecendo a natureza compartilhada das nossas imperfeições, alcançamos o senso de conexão necessário para realmente prosperarmos e atingirmos o nosso potencial pleno. Em vez de olharmos para fora procurando um sentido de aceitação e de pertencimento, podemos satisfazer diretamente essas necessidades olhando para dentro, através da autocompaixão. Acho que eu vou ler mais um pouquinho, né? O que vocês acham? Que estão 8h30? Aí acho que dá tempo até da gente ler até o final do capítulo. Uhum. Vamos lá. Minha história. Afinal, o que é normal? Ah, isso é bonito. A prática da autocompaixão e, especialmente, a lembrança da minha humanidade compartilhada me ajudaram a lidar com o maior desafio da minha vida. Uns 2 anos depois de conseguir um emprego na Universidade do Texas, em Austin, tive um filho lindo chamado Rowan. Quando meu menino tinha 1 ano e meio, percebemos que havia algo errado. Ele não estava apontando gesto que a maioria dos bebês já faz com 1 aninho. Não virava a cabeça quando chamávamos pelo nome, não me chamava de mamãe, não me chamava para absolutamente nada. Seu vocabulário tinha cerca de 5 palavras, todas começando com a letra B, e alguns nomes, a maioria dos trens de Thomas e seus amigos. Ele passava horas organizando obsessivamente seus animais de brinquedo. Ficava violento quando o chapéu de algum bichinho caía. Eu sabia que a maternidade seria difícil, mas não tanto. Por que eu não conseguia fazê-lo parar com esse comportamento perturbador? Será que eu era uma mãe ruim? Não estava sendo firme o suficiente? Eu precisava saber se Rowan tinha algum tipo de distúrbio no seu desenvolvimento. Podia ser algum problema auditivo, atraso na fala, algum distúrbio no processamento auditivo central? Levei-o para todos os tipos de especialistas. Comprava qualquer livro que parecesse poder ajudar. Fiz todo tipo de coisa, exceto investigar seriamente se Rowan estava mostrando sinais de autismo. Pensando bem, devo ter suspeitado inconscientemente que meu filho era autista, mas a minha mente consciente não me permitia admiti-lo.
Rowan podia ter qualquer problema, eu pensava, mas uma criança encantadora, adorável e engraçada como ele não pode ser autista. Afinal de contas, ele era tão amável e carinhoso, fazia contato visual direto. As crianças autistas supostamente não fazem isso, certo? Lembro-me de uma vez que Rowan me deu um daqueles belos sorrisos reconfortantes e eu, meio que de brincadeira, disse ao meu marido Rupert, pelo menos sabemos que ele não é autista. Um dia, quando eu estava fazendo as malas para um retiro de meditação com início no fim daquela tarde, não consegui mais ignorar a persistente preocupação. Respirei profundamente várias vezes, virei-me para o computador e digitei as palavras autismo, primeiros sinais. O site dizia que se a criança apresentasse pelo menos 3 sinais de uma lista de 10, havia boas chances dela ser autista e seria preciso levá-la para a avaliação profissional o mais rapidamente possível. Rowan apresentava 9 sinais em 10. A falta de contato com os olhos era a única característica ausente. Naquele momento, eu soube que Rowan era autista. Chamei Rupert e lhe mostrei as evidências. Ele ficou tão atordoado quanto eu. Vou cancelar o meu retiro, falei. Não, você deve ir, ele respondeu. Você precisa disso. E eu preciso que você esteja forte e centrada para que possa me ajudar quando voltar. Chorei durante toda a viagem de 2 horas até o centro de retiro e chorei nos 4 dias seguintes. Eu literalmente me sentei com a dor de saber que meu filho era autista. Como isso pode estar acontecendo? Estamos perdendo Rowan. Como vamos lidar com isso? Eu me permiti sentir totalmente o medo e a tristeza e me dei o máximo que pude de benevolência e compaixão. Se um pensamento de culpa entrasse sem querer, eu perguntava: como posso estar chorando por Rowan quando eu amo tanto? Eu não conseguia fugir do auto-julgamento. Meu sentimento de pesar foi simplesmente natural, algo que acontece com todos os pais em igual situação. Quando voltei do retiro, Rupert e eu tivemos de lidar com o fato de que aquela era a nossa vida. Todos os nossos sonhos para o filho perfeito, acreditávamos que ele faria doutorado como eu, ou se tornaria um escritor de sucesso como o pai, escaparam pela janela. Tínhamos um filho autista. Admito que, às vezes, essa experiência me levou à autopiedade. Quando estava no parque com Rowan, por exemplo, eu via as outras mães com seus filhos normais, entre aspas, sentia tristeza por mim mesma. Por que não posso ter um filho normal? Por que Rowan não consegue nem responder quando outra criança pergunta o nome dele? Por que as outras crianças fazem caretas por ele ser estranho? Começava a me sentir isolada, sozinha e separada do mundo das famílias normais. E eu me encontrei gritando por dentro. Ter filhos não era para ser assim. Esse não é o plano para o qual me inscrevi. Por que eu? Felizmente, a autocompaixão me salvou de ir longe demais nesse caminho. Enquanto observava as outras crianças brincando nos balanços e no escorregador, lembrava que a maioria das famílias tinha dificuldades para cuidar dos filhos. Talvez o desafio não fosse o autismo, mas poderiam ser inúmeras outras questões: depressão, distúrbios alimentares, dependência química, bullying na escola ou alguma doença grave. Eu olhava para as outras famílias no parque e lembrava que elas certamente tinham seus problemas e tristezas também. Se não era naquele momento, então em algum momento no futuro. Em vez de eu me sentir uma pobrezinha, tentava abrir meu coração e a todos os pais, em todos os lugares, que estavam tentando fazer o seu melhor em circunstâncias difíceis. E o que dizer dos milhões de pais em países em desenvolvimento cujos filhos sequer têm o suficiente para comer? Eu certamente não era a única num momento difícil. Essa linha de pensamento teve 2 resultados. Em primeiro lugar,
Comecei a me sentir profundamente em contato com a imprevisibilidade do ser humano. Meu coração inflava de ternura com todos os desafios e dores envolvidas no ato de ser pai e mãe, mas também com toda a alegria, amor e sabedoria que os filhos nos trazem. Em segundo lugar, a minha situação foi posta numa perspectiva muito mais clara. Em vez de cair na armadilha de acreditar que os outros pais estavam passando por um momento mais feliz do que o meu, lembrava que poderia ser pior, muito pior. No panorama geral das coisas, o autismo não foi tão ruim, e havia coisas que podíamos fazer para ajudar bastante o Rowan. O verdadeiro dom da autocompaixão, na verdade, foi o que me deu a serenidade necessária para tomar as atitudes que, de fato, o ajudariam. Talvez o mais importante tenha sido o foco na humanidade comum que me ajudou a amar Rowan tal como ele era. Quando lembrava de ter problemas e desafios, perdão, quando lembrava que ter problemas e desafios faz parte da vida, eu conseguia superar mais facilmente a frustração de não ter um filho, entre aspas, normal. E o que é normal? Talvez Rowan tivesse dificuldade em se expressar com a linguagem ou em se engajar nas interações sociais adequadas, mas ele era um amor, uma criança feliz. Ser humano não é ser de algum jeito específico, é ser como a vida criou, com seus próprios pontos fortes e fracos, dons e desafios, peculiaridades e esquisitices. Aceitando a condição humana, eu conseguia aceitar melhor e abraçar o Rowan, além de aceitar o meu papel como mãe de uma criança autista. Aí sim, capítulo 5. Ele tá certo. O que vocês acharam, gente? Eu fico imaginando quantas milhares de mães estão passando por isso nesse momento, né? Porque a quantidade de autistas atual é uma coisa impressionante, né? E a gente, lendo assim, o relato dela, a gente sente, né, essa humanidade compartilhada, né? Essa empatia para com o outro. E eu acho que foi até esse fato que levou ela a escrever esse livro. Eu acho que foi o filho dela, assim, que mais estimulou ela a escrever esse livro. E até eu acho que agora a gente fica sabendo mais, porque até tem como ter um diagnóstico, ter um acompanhamento, agora a gente sabe que existe, é um espectro, então tem muitas formas, né, de autismo. Porque antigamente ela tratava só como uma deficiência mental, né? Assim, eu conheci pessoas já adultas, assim, com uma certa deficiência, mas não era diagnosticado autista, né? Uhum. Hoje em dia está mais específico. A Jane, que faz parte aqui, né, do nosso grupo, ela tem eu acho que ela deu uma parada até, mas ela tinha um perfil falando sobre autismo, teve várias lives que ela fez com várias pessoas, assim, né, sobre o tema, e acho que seria muito legal se ela tivesse aqui para conversar sobre isso, né? Mas estava pensando, eu acho que eu nem sei, eu não sei mesmo se autismo pode ser visto como deficiência. Não sei. Não, ele está no rol de pessoas, pessoas com deficiência, sim, especiais, né?
Tanto que existe até uma simbologia, né, para distinguir, porque é uma deficiência não aparente. Ela é não aparente. Então, o autista ele já tem vaga em estacionamento separado. Sim, Ele sim. pode usar um não é bem um colar, né? Um negócio assim, parece dessas fitas assim, de segurar crachá, que também identifica, porque como não é visível, né? Então ele pode não ter os direitos, né, que ele tem, Uhum. porque Sim. está no rol, sim, que eu saiba, está no rol. Tanto que a PAI atende autistas também, como atende as outras deficiências. Uhum. Mas eu acho interessante a gente observar, né, que esse relato dela, né, dessa experiência dela, faz a gente olhar também para alguns pontos da nossa própria vida, né? Então, momentos muito difíceis que a gente pode estar passando aqui, e é interessante porque eu conheço um pouco todas vocês, né? Então, eu sei o momento que todos vocês estão passando. E não sei se vocês sabem o momento que eu estou passando, né? Mas mesmo quando eu tive o AVC e tal, né? Vocês sabiam, né? A gente pensa, né, meu, a gente nunca para e pensa assim, meu. Aliás, a gente sempre para e pensa, tô sozinha, meu, não vou conseguir resolver isso, eu preciso dar um jeito, eu preciso sair dessa situação, eu não vou conseguir, tá muito ruim, tá muito difícil e tal, né? Mas eu acho que esse olhar fala para a gente o seguinte: todos os seres sofrem. Esse sofrimento que você está sentindo agora, essa dor, ou esse problema que você está tendo, né, que tentar resolver, que você está enfrentando, muitas outras pessoas no mundo estão passando por esse mesmo problema. Então, isso faz com que também, de alguma forma, isso alivie. Porque mesmo quando a gente está passando por um problema que, como ela fala aqui, né? Não tem. Se você for parar para observar, não é culpa nossa, ainda assim a gente sente, né? Que a gente o problema é que eu não estou conseguindo resolver, ou eu não estou conseguindo lidar com isso. Aí entra aquela outra coisa que a gente estava falando, né? A gente sempre acha, no fundo, que a gente está acima da média de alguma forma, né? Isso é pesquisa, né? Que ela mostra. Então, assim, não, você não precisa, você não deveria, né? Saber lidar com isso, nossa, brilhantemente. Não, calma, né? Porque não está acontecendo só com você. E aí você começa a olhar para fora nesse sentido, né? De olha, existem outros seres humanos, né? Não só eu, não só o meu problema. E eu acho muito bom, assim, quando a gente pode, por exemplo, participar de um grupo como esse, ou em grupos de apoio mesmo também, ou de pessoas que têm a mesma, como é que fala? Identificação, né? Que às vezes não é exatamente o mesmo problema, às vezes é a mesma faixa etária, né? A mesma, é alguma coisa que de alguma forma une. Por exemplo, aqui mesmo, né? Somos mulheres, então, de alguma coisa tem uma identificação, né? E aí você começa a conversar com as pessoas, ouvir a história de vida dessas outras pessoas, né? E nesse processo você começa também a poder, de repente, a olhar que o outro talvez tenha alguma facilidade mais do que eu, mas também pode ter o contrário, né? Nossa, pelo menos isso daqui tá é, melhor, eu tenho algum tipo de apoio, ou tenho alguma experiência, ou eu tenho alguma situação ali que me ajude, né, a lidar com isso nesse momento. Não, talvez não a resolver, mas passar pelo momento, né? Porque sempre vão ter momentos
Alguns mais difíceis, outros mais fáceis. Mas mais do que se eu vou conseguir resolver, ou lidar com isso, ou sair disso, como que eu recebo, né? Como eu aceito isso que está acontecendo. Aí a gente volta lá para a energia feminina do sustentar o vazio, né? Quando eu não sei o que fazer, e eu nem sei quando que vai ter alguma ponta de resolução. Então, talvez essa nossa necessidade de que as coisas aconteçam, que as coisas se resolvam rápido, é que faz com que a gente se prenda, né, no problema. E poderia falar muitas coisas sobre isso, mas como que vocês estão? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos só, então, finalizar com uma palavra? Aí a gente dá tchau. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer daquela forma assim, a gente fala uma palavra sobre como você tá, o que que ficou por hora, né, da nossa leitura, e aí a gente manda um beijo. Você fala uma palavra e manda um beijo para alguém aqui do grupo. Eu gostei muito da. Ah, desculpa, Aline. Pode falar, pode falar. Eu gostei muito da palavra interconectividade. Então, vou fechar com essa palavra e mandar um beijo para a Eline. Obrigada. Hoje eu estou agradecida, porque depois de meses num problema de saúde, eu estou me sentindo muito melhor. Uma gastrite que não curava. Graças a Deus estou me sentindo melhor, voltando a fazer minhas costurinhas. E eu estou muito agradecida. E meu beijo vai para a Jo. Ah, obrigada. Beijo. Ai, que bom que você tá melhor. Nossa, eu fico feliz. Ai, que bom. Bom, a minha palavra é aceitação. E meu beijo vai para Vanessa, porque ela abriu a câmera, que acho que conseguiu hoje abrir, né? Consegui, eu já consegui. Obrigada, Jô. Mas a minha palavra vai pro não somos perfeitos, né? Ficou muito para mim, assim, da questão do perfeccionismo. Não somos perfeitos. E meu beijo vai para Regina. Obrigada. Eu acho que a minha palavra vai ser autocompaixão. Eu acho que eu estou precisando. E meu beijo vai para você. Obrigada. Gente, então por hoje é isso. Muito obrigada. Então, só para confirmar, semana que vem a gente ainda tem nosso encontro na quarta-feira, e aí a partir do 17 a gente passa para segunda-feira, 7h30, tá bom? Então, é isso. Beijos, boa semana para vocês. Até a próxima, se cuidem. Tchau, gente. Beijo.